A gente vai falar hoje sobre como fidelizar o cliente médico. O que eu chamo de cliente médico porque nós temos o paciente e o médico como cliente. A gente presta um serviço, a gente faz exames complementares. Então o médico solicitante acaba sendo nosso cliente também. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, trabalhando numa clínica que tinha muito do que eu vou falar aqui, na verdade usava isso com frequência, eu percebi que o que eu vou falar aqui tinha muita eficácia para que a gente recebesse mais indicações dos médicos que a gente conseguia fidelizar. Então, o que eu quero aqui é exatamente trazer esse conhecimento que eu tive lá no início, quando eu saí da residência, e pude perceber que isso realmente fazia com que a clínica tivesse um volume absurdo de exames, não só ultrassonografia, mas raio-x, mamografia, tomografia, fazia de tudo. Era uma clínica que tinha várias filiais, não me recordo exatamente, mas pelo menos umas 4 com certeza tinha. Então, gente, olha, para a gente fidelizar o médico, a gente parte de algumas premissas que eu vou abordar aqui com vocês. Nessa exposição eu quero trazer não só o racional, que a gente vai falar no final, sobre o racional de tudo isso que eu vou dizer, mas exatamente como deve ser feito e trazido para os momentos atuais. Porque quando eu comecei, isso tem mais de 20 anos. Então, algumas ferramentas, elas não existiam. A gente lidava com o que tinha na época. Porém, o ser humano é o mesmo, entendeu? Passam milênios e o ser humano é o mesmo. Eles são ativados por relacionamentos. Então, o que a gente vai falar aqui é exatamente de marketing de relacionamento. Como a gente fideliza esse nosso cliente e agora o cliente médico. Eu tenho até alguns conteúdos já postados com relação ao paciente, que eu abordo algumas questões, embora tenham muitas outras, assim como o cliente médico também. Existem muitas questões que a gente pode abordar, muitos pontos que vão, a médio prazo, isso tem uma eficácia muito grande. Então, fidelizar o cliente médico acaba sendo pura arte, uma arte de marketing, de relacionamento. Questões a serem pensadas para a gente começar a desenvolver o raciocínio em cima da prática. O médico, diferente do paciente, ele é um cliente mais exigente. O paciente, muitas vezes, uma senhora, por exemplo, que você aborde com carinho, converse, dê atenção, isso é suficiente, muitas vezes, para que ela se torne uma cliente sua e volte lá muitas vezes, simplesmente por conta desses pequenos gestos. Mas o médico não. O médico que vai solicitar, não adianta você só ser agradável, um relacionamento que possa ter com ele em algum momento, não é só isso que vai cativar essa frequência dele te solicitar exames de uma forma recorrente, né? E a gente precisa fidelizar mais de um, né? Para que a gente lote a agenda. O objetivo aqui no final é lotar a agenda, trazer mais pacientes e no final das contas trazer mais retorno financeiro também. Então, ele é mais exigente, ele está no mesmo nível de conhecimento nosso, ou melhor, nós estamos no mesmo nível de conhecimento dele. Então, assim, é uma linguagem mais técnica e no mesmo nível de conhecimento. Isso é também importante a gente ficar sabendo. Não é um leigo. Quando você fala com um leigo, você precisa modular as palavras, modular o que você quer dizer para que ele perceba o que você está falando. O médico não. O médico você tem que falar num nível um pouco mais técnico para ser mais objetivo, mais assertivo. É um cliente diário e de longo prazo. Diferente, de novo, do cliente paciente, que o paciente, às vezes, você tem 5, 10 minutos, na verdade você começa a cativar o cliente na hora que ele entra na clínica e até a hora que ele recebe o seu exame e sai da clínica. Então, é um tempo curto
Porém, o médico, não, o médico está ali o dia inteiro. Então, assim, todo dia. E por muito tempo, a gente pretende trabalhar com ultrassonografia durante muito tempo. E a gente acaba sendo uma vantagem você ter esse contato diário, porque você pode dar pequenas doses homeopáticas ali de ir cativando esse cliente. E no longo prazo. Então acaba sendo uma vantagem. E eu coloquei aqui, eu sei que não deve estar muito legal para ler, mas enfim, eu vou lendo para vocês. E eu coloquei em quarto, ser humano, entre aspas, porém, isso embora seja meio patético assim falar, mas tem todo sentido, porque se você... o ser humano é o único ser que consegue deliberar, consegue ir às vezes contra a sua vontade, né? Fazer alguma coisa que não está legal, mas ele sabe que precisa fazer. Então, assim, ele age por deliberação. Então, você precisa muitas vezes entrar no subconsciente para que esse marketing tenha um funcionamento eficaz. É bem interessante esse tipo de assunto e vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. E o nosso objetivo? O nosso objetivo é que nós estejamos na memória imediata. Quando ele pensa em ultrassonografia, ele tem que pensar no seu nome para te indicar. Então é o top of mind, você precisa estar de imediato. Pensou ultrassonografia, pensou do doutor fulano de tal, entendeu? É isso, esse é o nosso objetivo. E como que a gente vai fazer isso? Então, para fidelizar nosso cliente médico, existem alguns meios estratégicos de marketing e que a gente vai abordar aqui. Os meios, entrega de valor. Você cativa o médico entregando valor para ele. E esse valor, ele precisa ser dado, como eu falei, em doses homeopáticas, tá? Não adianta você chegar e imaginar que você vai dar uma garrafa de vinho no final do ano e pronto, resolveu. Não, isso não é suficiente. Isso pode ser um agrado, é legal até, mas é muito pouco. Então, assim, você precisa entregar valor de fato para que ao longo do tempo ele te perceba como a primeira opção, tá? De forma íntegra e de forma ética, vou juntar as duas coisas. Não é, gente, é interessante isso na medicina, né? Como muitas vezes a gente percebe algumas coisas como falta de integridade, falta de ética. Existe sim falta de integridade, falta de ética em muitas condutas. A gente tem um código de ética bem rígido, assim, bem definido, que nos tolhe de muitas formas. A gente não pode falar de valores, por exemplo, para fazer o marketing. Então, assim, eu não quero sair de forma alguma da integridade e da ética. Você não vai falar, não é falar mentira, não é falar alguma coisa que fira a ética. Não, o que eu estou falando aqui é puro relacionamento, sem historinha, sem coisas baixo do pano, não tem nada disso, tá? Enfim, vamos lá. Frequência e longo prazo é outro meio que a gente precisa utilizar, porque com frequência você mantém sempre aquele contato. Aquele contato vai ser construído com frequência, consistência e longo prazo. Então, esse também é um meio que é muito necessário, que a gente precisa estar ciente disso, tá ok? E entender as dores do colega, do clínico, porque quando você entende quais são os problemas dele diário, você sabe exatamente onde pode agregar, onde pode trazer valor, onde pode facilitar a vida dele, tá bom? Então, vamos chegar e entender isso daí. Aonde que eu quero dizer? Acredito que vocês vão entender exatamente como funciona. Então, vamos conhecer o nosso cliente no trabalho dele. O clínico ou o cirurgião, quando está clinicando, quando está fazendo o consultório,
ele tem um trabalho muito solitário. Por incrível que pareça, por mais que entre pacientes diferentes, por mais número de pessoas que está ali, é ele sozinho o trabalho, né? Tem uma recepcionista, tem de repente alguém que vai lá servir alguma coisa, vai fazer limpeza, tem, mas o trabalho em si é ele, é o colega entregando o serviço. E isso acaba, por mais feliz que ele possa estar, por mais tranquilo que ele possa estar ali, não deixa de ser uma coisa que ele está ali conversando com um monte de pessoas e acaba sendo solitário, sim. Ele tem aqueles momentos de breve pausa, né? As breves pausas, por exemplo, de tomar um café, vai no banheiro, a secretária entra para contar alguma coisa da recepção. Na maioria das vezes é um problema, é uma coisa que precisa resolver, alguém que está reclamando, e isso acaba se tornando uma coisa que possa ser uma daquelas dores que eu estava me referindo. Na verdade, aqui tem muito dessa questão das dores, né? De como entender isso e tentar ajudar dessa forma. Ele ouve aquelas lamúrias, aquelas queixas, mais queixas dos pacientes, e é desgastante. Eu, por exemplo, não tenho perfil para ser clínico, não tenho perfil para ser cirurgião. Na verdade, quando eu entrei na medicina, meu pai era urologista, hoje falecido, mas meu pai era urologista, e uma coisa que eu sabia que eu não ia fazer era cirurgia, porque eu via aquela rotina estressante, acordar de madrugada, então aquilo eu já tinha como certeza que eu não faria. E a questão da clínica, talvez por isso, sabe? Talvez por esse trabalho, não é o solitário não me incomoda, mas aquela coisa de ficar ouvindo e tal, às vezes a gente conversa com o paciente, explica, passa 10 minutos explicando a mesma coisa, aí ele te pergunta de novo a mesma coisa. Isso no final do dia, é um trabalho desgastante, é um trabalho cansativo, repito, por mais feliz que ele possa fazer isso. Eu imagino que a maioria esteja bem de tratar isso. A questão da remuneração, que eu ia emendar, já está aqui. A remuneração, que muitas vezes, atendimento principalmente de convênios, né? A gente sabe que a remuneração é muito pequena, então ele tem que aumentar o fluxo de atendimento para ter um resultado no final do mês que condiza com as expectativas. Isso também é uma coisa desgastante, isso também traz uma certa angústia, né? Então, sim, cansativo e estressante, tá? Eu coloquei uma carinha aqui tensa, meio suando aqui e tal, mas vendo por esse lado, né? A medicina, você precisa se doar muito, você precisa absorver muito problema dos outros. Embora a gente, no longo prazo, a gente crie uma carapaça, a gente consiga abstrair isso de quando sai do consultório, mas não deixa de ser estressante, desgastante, não deixa de ser uma dor, tá bom? Então, o que a gente precisa intervir, da onde a gente pode, o que a gente pode fazer para tentar, pelo menos, trazer uns segundinhos ali de relaxamento, por mais que seja para falar de algum problema de algum paciente. A gente vai ver isso agora, porque o que a gente quer? A gente quer entregar valor, tá? Então, por isso que eu continuo repetindo, é pura arte. Então, vamos lá, a gente quer trazer atenção no momento de tranquilidade, facilidades, soluções, ajudar, descontração. E como é que eu faço isso? Entregando uma torta de maçã? Não foi isso que eu pensei, pode até ser, mas não foi isso que eu pensei. Eu imaginei alguma coisa mais técnica daquilo que a gente faz no dia a dia de forma simples e eficiente. Então, entregar a maçã não é o que eu vou falar para vocês, embora fique à vontade se quiserem entregar alguma torta de maçã. Então, como seria? Gente, quando eu comecei a trabalhar nessa clínica que eu te falei, isso tem 20 e poucos anos, acreditem ou não,
as pessoas usavam um aparelho desse daqui. Talvez você, a maioria, não tenha nem usado um telefone que você precisava ligar e tinha que falar mesmo com a pessoa ao vivo ali, naquela hora. Tinha que ter sorte da pessoa atender aquele telefone. Isso é muito engraçado de falar, porque a coisa mudou absolutamente em muito pouco tempo, relativamente pouco tempo. Então, antigamente, quando eu trabalhava nessa clínica, o que eu vou falar aqui, eu vi sendo aplicado lá. E, como eu falei para vocês, era uma clínica de movimento muito intenso. O dono da clínica, que também era radiologista e fazia muita ultrassonografia, na época que eu fui lá, na verdade ele estava mais na gestão apenas. E ele insistia para que a gente entrasse em contato com os médicos, que em alguns exames que deram alterações que mereciam mereciam mais atenção. Ele obrigava a gente, obrigava não, mas ele incentivava a gente, quase que obrigando mesmo, a entrar em contato e esclarecer aquele caso, de repente até passar as nossas dúvidas, questões de diagnósticos diferenciais. Então tudo isso eu ouvi lá. Então a gente tinha sim que pegar o telefone. Agora você imagina, para falar nesse aparelho aqui, você ligava numa hora que pode ser que a pessoa do outro lado, ou ela não estivesse perto do telefone, que é um telefone fixo, ou ela estava ocupada, ou essa pessoa não estava numa boa hora, pode te atender de forma grosseira, por estar num momento ruim, mas funcionava, tá? E hoje, o que a gente tem hoje? É exatamente o joguinho da forca aqui. A gente tem duas ferramentas similares, concorrentes, que a gente, que está na palma da tua mão, certamente todos conhecem, que é WhatsApp e, por coincidência, com o mesmo número de letras, Telegram. Essas duas ferramentas vão ajudar muito a tudo que eu vou falar aqui hoje, tá? Essas ferramentas, elas podem ter um impacto de marketing de relacionamento fantástico. E a gente vai ver isso já já. Existem formas de usar o WhatsApp ou o Telegram, né? Quando a gente vai falar de forma num relacionamento informal, com um amigo, ou num grupo mais descontraído, a gente não se importa muito com como você vai enviar a mensagem, se de texto, se de áudio, um português perfeito ou não, se bota carinha, se não bota, enfim. Então a gente usa isso de uma forma relaxada. Porém, no que eu vou falar aqui agora, isso não deve ser assim, porque pode ser um tiro no pé. Se você utiliza uma ferramenta dessa que possa te trazer tanto benefício de forma errada, você pode estragar essa parada do relacionamento, entendeu? Então, assim, é isso que eu vou trazer aqui, desfiar qual é o racional e como, tá? Para que a gente não atrapalhe o processo, tá bom? E tenha benefício e tenha resultado de um monte de paciente na agenda para fazer exame aí de não dar conta. Então, quais são as vantagens? Aí eu botei aqui um oi, porque assim, quando você vai falar com alguém que sabidamente tem pouco tempo e pelo trabalho e que não vai te responder de imediato muitas vezes, você não pode perder tempo com uma mensagem de oi esperando que ela retribua seu oi para depois você dar bom dia, para depois ele dar bom dia. Não, isso não vai funcionar desse jeito, porque vocês vão passar o dia inteiro falando e não vai chegar no objetivo. Então, olha só, existem vantagens do WhatsApp. Ler e ouvir quando quiser. Ler sua mensagem de texto ou ouvir sua mensagem de áudio a hora que quiser. Então, assim, quando você mandar uma mensagem nesse sentido, nesse contexto, você tem que estar desprendido da resposta imediata. Você manda teu recado e pronto. Se a pessoa respondeu ou não,
você já deu o recado, tá? Então não espere mandar uma mensagem de oi para ela retribuir e depois você falar. Não, a gente vai falar exatamente como é a forma que eu imagino que seja mais eficaz, é o jeito que eu faço e fica menos estressante para quem recebe a mensagem. É uma informação, outra vantagem, é uma informação rápida e direta. O objetivo é mandar aquela mensagem que vai chegar, se tiver uma boa conexão, vai chegar instantaneamente e direta. Você vai direto ao ponto, direto ao assunto, sem floreio nessa comunicação. Porque antigamente no telefone, ô, bom dia aí, como é que você tá? Não sei o que, aquele papo que demora e aí você fica às vezes 15 minutos no telefone para dar um recado de 1 minuto. Entendeu? Então, essas são vantagens extraordinárias do meio de comunicação que a gente tem. E qual é a estratégia? Vamos lá, agora começa a ficar mais legal. A estratégia é a seguinte. Ao longo do dia, você vai fazer vários exames, ok? Seu objetivo é colher exames que deem alguma alteração, que mereçam, às vezes você faz vários exames e não tem nada muito significativo, uma apendicite, por exemplo, uma colecistite, às vezes a gente passa o dia e faz só aquele diagnóstico de esteatose, um cálculo, um cisto, enfim. Mas dentre dessas alterações, você vai se ligando, o importante é que você tenha a cabeça sempre ligada, de ficar imaginando, isso aqui vale a pena falar, isso aqui vale a pena. E pelo menos escreve o nome da pessoa em algum canto para que você lembre isso depois, na hora que você tiver com uma folguinha, para poder passar a mensagem para o colega. Então é o seguinte, ou uma das formas de manter esse relacionamento é colher exame alterado. Na hora que você encontrar exame alterado, você vai tirar uma foto, que pode ser da tela do aparelho, com cuidado de tirar o nome do paciente, porque se essa imagem vazar, pelo menos você está resguardando o paciente e a gente também não quer correr o risco de repente, ter uma infelicidade aí de um processo, enfim. Então, assim, tirar o nome é importante nessa situação, tá bom? Uma outra comunicação que você pode ter com um colega, por exemplo, também, vamos chamar de uma outra desculpa de você ir entregando valor, é orientar o pedido de exame. A gente sabe que muitas vezes o pedido vem um pouco impreciso. O pedido muitas vezes não aborda aquilo que o médico está querendo. Às vezes eles botam um pedido de um ultrassom com uma indicação que não completa. Por exemplo, abdômen total, suspeita de hérnia umbilical. Poxa, tudo bem, eu até vejo, tá? Que aí é uma outra forma de relacionamento também. Eu até vejo. Mas está errado, né? Ele deveria ter pedido de parede. Aí você pode orientar o colega, né? De uma forma polida, para não ser grosseiro, mas você pode orientar o colega. A gente vai falar também dessas formas de polidez ali na hora de mandar a mensagem. Uma outra coisa que aconteceu essa semana comigo, que eu percebi, na verdade isso é muito, muito frequente, mas essa semana, como eu estava focado aqui na exposição, eu lembrei disso. O colega pediu abdômen superior e próstata. Quando você pede abdômen superior e próstata, quem que fica de fora, a rigor? Os rins. Porque no abdômen superior ele não aborda o rim. E na próstata também não aborda o rim. Então ficou no limbo ali o rim. E certamente o colega quer que examine também. Não faz sentido ele... Não quero ver o rim. Pelo menos nesse pedido, quando vem as duas coisas, eu imagino que não. Então, assim... É uma outra coisa que a gente pode, por exemplo, orientar para o colega. Eu percebi que você... Quando é uma vez só, mas quando você percebe que é rotineiro, você pode mandar uma mensagem falando com ele que você percebeu que ele tem pedido assim, e eu até faço incentivo quando acontecer isso, até investiga o rim. Se aparecer alguma coisa, coloca como observação. Entendeu?
é uma das coisas que eu também prezo por entregar como valor. Mas você pode chegar para o colega e falar assim, olha, eu imagino que não seja essa a intenção, mas no abdômen superior não aborda rim. Então, eu não sei se era essa a intenção mesmo, mas se for a intenção abordar o rim, aí precisa pedir um abdômen total, ou então um abdômen total vias urinárias. Entendeu? É uma outra forma de você ter aquela desculpinha para chegar perto dele. Sugerir uma avaliação extra. Muitas vezes você pode encontrar, por exemplo, um linfonodo reto-peritoneal. E aí a gente pensa, poxa, a tomografia poderia ver isso muito melhor, né? Poderia ter uma abordagem mais ampla, poderia definir melhor para que faça um rastreio mais eficaz. Então é outro motivo que você pode usar para entrar em contato com o colega. Está entendendo que tudo é uma questão de entrar em contato, você ter um motivo de entrar em contato com o colega. Então, toda vez que você se deparar com uma oportunidade dessa, aquele médico, ele vira seu médico-alvo. Alvo no bom sentido, é um alvo para você manter um relacionamento, chegar mais perto, te deixar sempre no top of mind. Beleza? Então, vamos lá. Colher assunto relevante. Falamos nos várias formas. E se aparecer outras, se vocês se depararem com outras questões, tudo bem. O objetivo, antecipar informação para o médico-alvo, que é principalmente relacionado às alterações, né? Você antecipa antes do paciente chegar lá. Muitas vezes, às vezes você conversando com o paciente, você dá algumas informações e essas informações chegam todas distorcidas para o colega e no vice-versa também. Às vezes o médico conversa com o paciente, ele fala algumas coisas para a gente que depois da macaquice velha, né, a gente já fala, cara, será que é isso mesmo que o médico falou? A gente fica meio assim. E o oposto também. Então, quando você quer antecipar essa informação e atribuir um pouco mais de informação, você faz isso antes do paciente chegar lá. Nem sempre é possível, mas sempre que for possível, seria excelente. Cuidado com os textos e cuidado com o áudio do WhatsApp e do Telegram. E aí a gente vai entrar mais na questão de feeling, de como fazer esse texto, de como fazer esse áudio, tá? Porque existem vários tipos de relacionamento nosso com os diversos colegas. Tem colegas que você é absolutamente informal, sai para tomar cerveja e brinca, são conhecidos antes da medicina, então é um relacionamento mais relaxado. Mas imagino que a maioria não seja assim, a maioria dos colegas que estão pedindo exame para a gente não tem esse relacionamento nesse nível. Então a gente precisa ter um pouco polido na hora de enviar essa mensagem. E a gente vai destrinchar isso daqui. Então, são as que eu chamo assim de boas maneiras das mensagens de WhatsApp e Telegram. E aí eu lembro de um caso da semana passada, da doutora, uma infectologista, para você ver como os motivos podem ser variados. A doutora tinha uma frequência, por conta da doença recente, da pandemia, de Covid, a doutora estava com uma frequência, como ela é infecto, acaba virando referência, ela tinha uma frequência de pedir tomografia de tórax, só que ela pedia sempre com contraste, com contraste, com contraste. E isso trazia uma certa angústia para a gente, de realizar o exame com contraste, por diversos motivos. Primeiro, o paciente fica mais tempo na sala e acaba dando oportunidade de acabar infectando o nosso pessoal, né? Inclusive na hora da punção, proximidade com a pessoa, vai que ela tosse ali. Eu até fiz um exame essa semana, foi no início da semana. Uma senhorinha, ela estava de máscara, na hora que ela quis tossir, ela baixou a máscara e tossiu no meio da sala. Ai, aqui eu pedi até para, tipo assim, olha, a secretária, falei assim, olha, vai lá, pega alguma coisa lá para mim, não sei o que, ela, o quê? Eu falei assim, vai lá, pega lá. Eu pedi para ela sair, eu fiquei só eu na sala, mas enfim. Então esse é uma questão que eu pensei com relação à tomografia com contraste. A outra, o paciente pode ter algum desconforto, algum enjoo e vomitar, você imagina,
a loucura, alguma reação, né, alguma reação alérgica, ter dispneia no paciente com Covid, vocês imaginam o drama. Então, assim, então, como eu vi que ela estava pedindo aquilo, a gente não fazia contraste, dependente dela ter pedido, a gente não estava fazendo, mas eu achei aquilo e falei, poxa, simplesmente não fazer e deixar para lá e ela que se vire, não é legal. Então, assim, eu mandei uma mensagem para ela de texto, avisando, me identificando, bom dia, me identifiquei, falei assim, eu precisava entrar em contato com a senhora para explicar alguma coisa. Ela demorou muito para me responder, porque eu queria falar, porque como eu conheço um pouco a personalidade, existe personalidades variadas, tá? Não é crítica, mas por ser uma pessoa também está muito ocupada, eu imagino que no momento desse muito tensa, então eu queria falar que eu acho que ficaria mais próximo, né? E aí ela demorou muito para me responder, na hora que ela me respondeu, eu demorei muito para ver aquilo que eu estava falando lá para vocês, essa coisa do oi, deixar para lá, acabei que eu pequei por isso também, mas foi na ânsia de querer falar com ela. Mas aí, e aí como demorou muito, eu falei assim, olha, eu escrevi, vou mandar um áudio que eu acho que eu consigo explicar melhor. E expliquei para ela essas questões. Ela não me respondeu. Mas sabe o que aconteceu? Ela começou a pedir sem contraste. Ou seja, ela absorveu a minha informação, provavelmente ela refletiu, falou, não, tem razão. E não mandou. Né? Aí tem a questão do contraste também, a questão da questão da influência sobre o rim, né? Porque o vírus muitas vezes compromete o rim e eu fiquei preocupado se isso poderia potencializar ou não. Como é algo muito novo, eu prefiro não correr o risco. Então, continuando aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Para se comunicar com o colega, a gente vai mandar uma mensagem de texto e uma mensagem de áudio. Se tiver foto, uma foto. Então são no máximo 3 mensagens. Por quê? Provavelmente vocês já passaram pela situação de estar com o telefone em algum lugar, esqueceu de botar um vibro, e um vibracall, né, do telefone, e ele está lá com um som. E aí fica aquele negócio, plim, plim, plim. Nossa, isso é estressante, gente. Isso é estressante, você não quer estressar o colega, senão vira o contrário, é aquilo que eu estava falando lá, senão você sai com... o tiro sai pela culatra, o cara vai te atender já com raiva, entendeu? Então se foca em mandar no máximo 3 mensagens, tá bom? E não fique ligado, ele não viu, ele não... Você fez seu papel, tá? Então, isso é importante que a gente tenha essa boa maneira de mandar as mensagens. Bacana? E a mensagem de áudio. Como? Na mensagem de texto, você vai começar com um cumprimento. Bom dia, boa tarde, oi, se você tiver um pouco mais de intimidade. E aí, tudo bem? E numa mensagem, tá? Você vai digitar antes de enviar. Vai se identificar. Oi, bom dia, doutor. Aqui é o Maurício, radiologista, seu colega. E aí você antecipa o assunto, também não faz textão. É isso, cumprimento, identificação, e antecipa o assunto do áudio. No seguinte sentido, por exemplo, bom dia, doutor. Aqui é Maurício, radiologista. Eu acabei de fazer um exame de um paciente seu e eu precisava te enviar uma informação, mas eu vou fazer isso por áudio para que eu consiga explicar melhor. Quando você diz que é para você explicar melhor, é muito mais eficiente do ponto de entendimento da pessoa do que você dizer para que você entenda melhor. Porque você está falando para você entender melhor, o cara pode estar assim, tá me chamando de burro. Estou exagerando, mas existem diversos perfis, tá? Então, se você não tem intimidade, vai por mim. Isso fica melhor, tá bom? Então, você se coloca na condição de ter que explicar um pouco melhor. E por que mandar áudio e não só texto? Né? Faz sentido a pergunta. Pelo seguinte motivo.
Provavelmente vocês já sofreram com isso. Muitas vezes você escreve um texto e para você está escrevendo de uma forma cordial, de uma forma tranquila. E a pessoa que recebe aquilo interpreta às vezes de uma forma arrogante. Ou às vezes você faz uma ironia, a pessoa não entende, e aí você vai ter que explicar, e aí vira uma loucura. Então, quando você faz a introdução que vai iniciar um assunto e manda áudio, a pessoa percebe a sua entonação, a pessoa percebe uma cordialidade, que você vai falar ali de uma forma tranquila, ou a pessoa percebe que você quer ajudar, você não está duvidando da capacidade dela de entender o seu laudo, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Então é sempre bom estar com isso na mente, tá? Então vamos lá, ó. Uma mensagem de texto e a mensagem de áudio. A mensagem de áudio também precisa ter critérios. Primeiro, máximo 2 minutos. Eu coloquei 2 minutos aqui, mas eu já me arrependi. Eu acho que deveria ser 1 minuto e meio, tá? Porque 2 minutos, às vezes, para quem está ouvindo, já é muito. Então, no máximo, 1 minuto e meio, tá? É importante ficar com esse foco de fazer isso. Tem gente que é muito prolixo, não consegue sintetizar a coisa. Então, na hora que você estiver gravando a mensagem, se policia. Muitas vezes você percebe, poxa, eu poderia economizar um pouco isso daqui e diminuir esse tempo. Cancela a mensagem, faz de novo, tranquilamente, tá? Não é para ser chato, no sentido de ser formal demais. Você precisa ter uma polidez com aquelas pessoas que você não tem mais intimidade, mas não precisa ser um catedrático falando na ONU, sei lá o que, entendeu? É uma forma tranquila, mas não precisa ser chato de formal demais. Você pode até dar uma relaxada, porque isso influi lá na frente, naquilo que a gente falou lá atrás, com relação ao relaxamento do colega. Ele está ali recebendo uma informação que vai melhorar o atendimento dele, que vai dar e ele vai conseguir falar no mesmo nível que você. É uma pessoa que está falando no mesmo nível técnico, tá bom? E nem ser desleixado demais. Você não pode ficar falando um monte de gíria e, sei lá, colocar uns palavrões ali no meio, entendeu? Também não é assim. É uma coisa moderada, tá? E dependendo também do nível de relacionamento, que é o que eu vou colocar cá embaixo, a gente vai falar disso também. Precisa ser objetivo, que é o que eu estou falando com relação ao tempo. Quando você fala de forma objetiva, você reduz muito o tempo, entendeu? E economiza o tempo do colega. É importante que seja pensado que o colega também às vezes está te ouvindo ali, mas ele está ansioso para atender o próximo, que ele tem que atender mais 15. Então, essa questão da preocupação de economizar o tempo do colega, até na hora de escrever o laudo, que a gente já colocou lá no e-book, pensando nisso também, tá bom? Cordialidade, ser carismático, tudo isso tem um objetivo final que a gente vai falar na última parte. E medir o relacionamento prévio. Tudo isso daqui, você precisa ter uma noção, você sabe as pessoas que você pode falar de um jeito, pode falar de outro, aquela que eu falei. Se você é um cara que você já conhece há 10 anos, sai pra balada, sei lá o quê, pô, então fica tranquilo, você fala com ele numa boa, tá bom? Então vamos lá. Fidelizando o cliente médico, pura arte. Arte de relacionamento. Vamos lá. Tornar hábito. Tudo isso precisa ter hábito, porque quando você atinge essa frequência, você já faz aquilo de forma automática. No início é muito enjoado. Você esquece, dá preguiça, deixa para depois e aí acaba perdendo. Se ficar para o dia seguinte, o paciente já voltou no médico, já perde um pouco aquele impacto de surpresa, tá bom? Então vamos lá. Aliás, a surpresa eu vou falar agora. Vamos lá. A gente vai... Qual o racional? O racional é o seguinte. Lembra que eu falei que ser humano é ser humano? E os seres humanos, eles se comunicam
de forma verbal, de forma gestual, mas eles se comunicam de uma forma inconsciente. A gente vai bater esse papo, fazendo isso, a gente bate um papo sobre o que a gente está escrevendo e mandando áudio, e a gente bate um papo inconsciente com o colega. Vamos ver por quê? Ó, primeiro, interação. Você gera interação por proporcionar ao colega a chance dele falar também. É uma chance que ele tem de, naquela loucura de ter que falar de uma forma cansativa, de ter que repetir muitas coisas com os pacientes, falar com o leigo, ele consegue, agora eu posso falar minha língua com o colega. Então, assim, você dá a chance dele interagir com alguém naquela loucura do dia a dia. Eu percebo muitas vezes isso, ou por áudio ou por telefone, falando mesmo, na verdade, igual o telefone com o filho lá. Eu percebo assim, a forma relaxada, eu percebo como eles agradecem. Às vezes é uma besteira, mas o cara se sente realmente, o cara fica realmente agradecido, tá bom? Surpresa. Quando a surpresa é boa, quando é uma surpresa que te ajuda, ela é muito bem-vinda. Então isso de você dar uma informação que ele vai poder captar e usufruir daquilo, é uma surpresa boa. Então, por isso que você precisa ser cordial, por isso que você precisa mandar poucas mensagens e passar o recado, dar o recado em poucas mensagens para não ficar uma coisa chata, entendeu? Se ele te responder e querendo muito mais informação, aí sim, você responde, lógico. Então, a surpresa também é importante. Cumplicidade. Quando você se relaciona dessa forma, você acaba recebendo também a volta, ele acaba sendo um cúmplice, no bom sentido, de te ajudar também. Quantas vezes, se não aconteceu com vocês, vai acontecer, já aconteceu comigo mais de uma vez, de enviar um laudo de abdômen total normal, que aparece a bendita vesícula escrito lá, a digitadora esqueceu de tirar, você assina sem prestar atenção, e às vezes você assina, já fez outro exame, e vai a bendita vesícula na paciente colecistectomizada. Cara, vocês agora eu me enrolei. Pois é, e aí vem aí a paciente chega no consultório, faz um rebu, cara. Faz um rebu, já aconteceu comigo. Faz um rebu, porque o doutor, como é que o doutor viu a vesícula? E eu já tirei a vesícula há 20 anos, e não sei o que, o colega vai, quando é seu cúmplice, em bom sentido, ele vai, amansa a fera, fala contigo, doutor, olha, aconteceu isso daqui, eu sei, eu entendo, mas eu estou pedindo para o paciente ir aí para ajeitar o laudo. Aí a pessoa já chega lá, você vai, troca o laudo. Entendeu? Isso é cumplicidade, isso você consegue nesse relacionamento. Intimidade é exatamente isso, você permite essa intimidade para que o colega te dê essas informações, às vezes te dá informação, por exemplo, do diagnóstico, né? De repente é uma cirurgia e ele vai e fala, poxa, fiz a cirurgia, deu aquilo mesmo, ou fiz a cirurgia, não era aquilo, ou tinha alguma outra coisa. Então você acaba gerando uma intimidade dele poder te enviar mensagens também e aumentar essa interação. Isso aqui tudo, eles se misturam, uma coisa ativa a outra. E aí são retornos sem milindres, entendeu? Ele não fica pensando se vai incomodar, se deveria ou não. Se ele achar que deve mandar, ele manda, sem milindre, porque já tem uma intimidade. Reciprocidade, quando você gera esse valor, assim como o paciente também, eu tenho um vídeo que eu falei a respeito do paciente e que tem reciprocidade nisso também, porque você gera valor, gera valor, gera valor. A pessoa fica tão agradecida que muitas vezes ela fica naquela tendência de retribuir. Às vezes não sabe nem como retribuir. Aí ela retribui como?
te enviando mais paciente. Gera mais paciente para a agenda. Está vendo como tudo isso acaba retornando para a gente de alguma forma? Não é perda de tempo, de forma alguma. Tira isso da cabeça. Carisma. Você cria com isso essa simpatia das pessoas. E eu não estou falando, a gente está falando aqui de relacionamento médico-médico, né? Mas isso é para qualquer relacionamento, porque somos seres humanos, então funciona da mesma forma, tá bom? Credibilidade, é óbvio que quando a gente está fazendo o exame ali, a parte técnica é fundamental, é muito importante também, né? Mas não só pela parte técnica, mas também por essa troca de informação, você acaba criando uma credibilidade, dando mais credibilidade para o colega. Ele sabe se, por exemplo, vier uma coisa que ele não entendeu, ou que ele, poxa, isso está esquisito, não bate com a clínica, então vou entrar em contato com o colega. Então, assim, mas de qualquer forma, isso não no longo prazo, isso não vai ser um empecilho de te enviar paciente. Ele vai ter confiança em você a partir dos resultados que ele obtém no dia a dia. E razão. Por que não encaminhar meu paciente para o doutor fulano? Que no caso seríamos nós. Ele começa a se questionar. Você está no top of mind. Essa é a ideia. E ele começa a se questionar por que não enviar o paciente para você. Se tudo isso daqui ele tem, se ele tem intimidade, se ele tem essa interação, se ele tem carisma, se você tem carisma e ele se simpatiza com você, se ele tem credibilidade, se ele, a qualquer momento ele pode chegar para você e tirar uma dúvida, por que não? Beleza? Então, esse é o racional de toda aquela história de enviar a mensagem. Tudo tem um objetivo subconsciente. Perceberam? Então, para terminar, uou! Esse uou é a sua agenda lotada. Mas isso só funciona se tiver frequência e consistência. Tem que ser frequente. E não adianta ser frequente com um colega só. Porque, como eu falei, se você fizer isso todo dia com um colega só, e você não vai ter caso extraordinário todo dia. Então, dá uma folga, porque senão você acaba caindo na chatice. Então, tem que ser frequente, todo dia, para a gente. Mas não todo dia para o mesmo médico. Faça isso com 2, 3, 4. É muito pouco provável que você não aumente o seu atendimento. Bacana? Então, gente, olha, temos 50 minutos. Eu acho que realmente não vai cortar a live. Se vocês tiverem... Ou, quem está na nuvem aí, me manda alguma coisa aí, saber se o pessoal está falando alguma coisa, para que eu possa dar uma retribuição. Se vocês tiverem algum questionamento, se quiserem dar sugestão. Eu tenho muita vontade, gente, de ter alguma coisa assim mais organizada. Eu tenho colocado ali no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Instagram, Facebook, YouTube, esses conteúdos, e esse tipo de conteúdo me motiva muito, sabe? Porque eu tenho 4 filhas. Nenhuma entrou para a área de medicina. Isso não é queixa, tá? Isso é só uma constatação. Às vezes eu acho até que é legal porque, sei lá, pode, enfim. Então não é. Então assim, chegou um momento da minha vida que eu primeiro, eu tentei um caminho de investimento aí é outro papo, a gente conversa outro dia, com startup. Assim, eu estou tentando sair um pouco
daquela mesmice, porque eu quero criar alguma coisa que fique por mais tempo. Eu vou deixar uma história, mas eu queria uma coisa mais palpável. Então, assim, eu quero criar alguma coisa que possa dar ainda mais valor para quem queira ouvir. Então, eu pretendo um dia organizar, eu estou pensando nisso, em organizar, estruturar alguma coisa para que esse ensinamento possa ser absorvido de uma forma mais organizada. Não só de gestão, mas também da parte técnica. E eu estou tentando estruturar isso no meio dos atendimentos, no meio de pandemia. Aí tá uma loucura, mas a gente vai fazer isso em breve. E aí, até se vocês puderem me dar um feedback, se vocês acham legal, por exemplo, um curso de gestão, um curso que tenha esse objetivo, tem que ter um objetivo muito palpável, né? E isso aqui é óbvio que o objetivo é um maior número de atendimentos, maior faturamento no final das contas. E é uma coisa que pode levar, como eu falei, a gente aqui falou de relacionamento médico-médico, que pode ser aplicado para todo mundo que faz exame complementar, é o mesmo raciocínio, mas pode ser levado, tem muita coisa aqui que vocês podem ter percebido, dá para ser levado para relacionamento de casal, dá para ser levado relacionamento de pai-filho, filho-pai, enfim, de amizade, é tudo ser humano, então o subconsciente funciona da mesma forma. Tá bom? Não temos pergunta, mas tá bom, gente. Espero que vocês aproveitem bastante. Nada aqui é de orelhada, são coisas que eu vi, são coisas que eu aplico e eu sei que funcionam.